Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Barça e seleção espanhola em rota de colisão por Lamine Yamal. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre esse climão aí envolvendo esse tripé Barcelona, Yamal e seleção espanhola. Antes você deixa o like, se inscreve no canal. Você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também no primeiro comentário fixado tem o link para você baixar o app do Flash Score. É o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real, e esse app tá na sua mão sem você pagar nada. E quando eu digo sem pagar nada, é realmente sem pagar nada, não tem pegadinha. Você baixa de graça e usa de graça, beleza? Primeiro comentário fixado, tem o link, clicou no link, fez o download, começou a usar. Vai lá no Flash Score que você não vai se arrepender. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de terça-feira e vem lá do jornal Sport de Barcelona essa notícia aqui, que tem o seguinte título, já vou traduzir aqui pra gente: medo no Barcelona por Lamine e a próxima data FIFA. E aí diz: o Barcelona quer evitar que Lamine Yamal force além da conta nas próximas partidas da seleção espanhola. Para quem não sabe, na última data FIFA, que foi disputada no mês de setembro, no iniciozinho desse mês, nós ainda estamos em setembro, né? Estou gravando esse vídeo dia 30 de setembro, o Lamine Yamal jogou as duas partidas da Espanha contra Bulgária e Turquia. Aqui, ó, eu peguei essa lista de jogos do Yamal lá no Flash Score, tá vendo? É isso que eu digo para vocês, ó, Flash Score que tá me ajudando a fazer esse vídeo. O Lamine Yamal jogou contra a Bulgária e contra a Turquia, jogou 79 e 73 minutos respectivamente. Nesses dois jogos deu 3 assistências nas vitórias tranquilas da Espanha e voltou ao Barcelona com uma lesão na virilha. E essa lesão afastou o Yamal de praticamente todos os jogos do mês do Barcelona. Aqui, ó, ele ficou fora do jogo contra o Valência, do jogo contra o Newcastle na estreia da Champions, do jogo contra o Getafe e no fim de semana passado, sem ser esse último anterior, ficou fora do jogo contra o Oviedo. No fim de semana, o Lamine Yamal voltou. Começou no banco, o Barcelona estava tendo um trabalho danado contra a Real Sociedad. O Lamine Yamal entrou aos 58, ou seja, aos 13 do segundo tempo, e aos 14 do segundo tempo, o Lamine Yamal pegou a bola na direita, lambeu a marcação, entrou na área, rolou para trás e o Lewandowski caixa. Fez 2-1, resultado do jogo, tá? Barcelona saiu atrás da Real Sociedad. A gente sabe que o time da Real Sociedad é um time chato de ser batido. O Odriozola fez 1-0 aos 31. O Koundé empatou para o Barcelona aos 43, na assistência do Rashford. E aos 14 do segundo tempo, depois dessa jogada individual do Yamal, o Barcelona ganhou da Real Sociedad por 2-1. Ou seja, depois de 4 jogos sem jogar, o Yamal voltou e tirou o Barcelona do aperto. E aí, que não é novidade pra ninguém, né? O vídeo, eu nem faria esse vídeo pra falar isso, porque não tem novidade nenhuma. E aí, qual é o temor do Barcelona? O temor é que agora que o Yamal, o Barcelona recuperou o Yamal, Barcelona entregou o Yamal para a seleção espanhola usou, ele voltou para o Barcelona machucado, com uma lesão na virilha. O Barcelona recuperou o jogador, ele jogou 30 minutos, 30 e pouquinho minutos, e agora vai ter convocação da seleção no dia 3 de outubro. No domingo, no sábado, né? Não, na sexta-feira, o Luis de la Fuente vai convocar a seleção espanhola e, considerando que o Yamal está apto,
ele deve ser chamado, e aí o Barcelona está preocupado. Vamos dar só uma lidinha aqui na matéria, pra gente ver aqui. A matéria diz, é uma matéria assinada pelo Juan Manuel Dias, ok? E pelo Jordi Gil, são 2 jornalistas assinando. O Barcelona ficou com Lamine Yamal muito tempo, ele fala entre algodones, como seria, ficou muito tempo no departamento médico. Os profissionais de saúde do Barcelona trabalharam ao máximo com o Lamine Yamal para superar as moléstias no pubis que fizeram que ele fosse baixa nas últimas semanas. Apesar do progresso ter sido muito positivo, e isso já pode ser comprovado com a ótima entrada do Lamine Yamal contra a Real Sociedad, a lesão do Lamine Yamal no pubis foi muito delicada e o Barcelona não quer que a lesão volte ou que regrida na lesão, ou na recuperação. Com a alta médica, se tudo vai bem, Lamine Yamal terá disputado 3 partidas antes do dia 3 de outubro, quando o técnico espanhol, Luis de la Fuente, vai divulgar a lista para os 2 próximos jogos da Espanha nas eliminatórias. A Espanha enfrenta a Geórgia em Elche, no dia 11 de outubro, e a Bulgária em Valladolid, no dia 14. 2 jogos importantes que a equipe já pode até garantir a sua classificação para a Copa de 2026. Então ele diz que o Lamine Yamal, antes da convocação, tem mais 2 jogos. Amanhã, quarta-feira, o Barcelona recebe o PSG pela Champions. E no fim de semana, deixa eu ver quem que o Barcelona joga no fim de semana. No fim de semana, o Barcelona joga contra o Sevilha fora de casa. Mas contra o Sevilha já vai ser depois da convocação, né? Então, enfim, essa é a questão aí pro Barcelona. Aí ele entra aqui no tumulto. O staff do Barcelona vê com receio a convocação do Yamal depois do que ocorreu na última data FIFA, quando teve uma queixa pública, um bate-boca público entre Hansi Flick e o técnico da seleção da Espanha. O Hansi Flick falou assim: o Yamal foi para a seleção já com dores, não treinou entre as partidas e mesmo assim jogou muitos minutos, 73 e 79 em cada jogo, com lesão ou com dores no caso. E aí o Hansi Flick deu uma espetada. Isso não é cuidar dos jogadores. E aí essa afirmação caiu como uma bomba dentro da Federação Espanhola, todo mundo dizendo que para a Federação o Lamine nunca teve nenhuma dor, não teve nenhum problema. O Luis de la Fuente primeiro disse que isso daí não tinha sido verdade, que quando ele escalou o Yamal estava completamente liberado, não tinha dores nenhuma, isso num primeiro momento. Então ele rebateu o Hansi Flick, e depois, quando o Hansi Flick voltou a falar sobre isso, o Luis de la Fuente chegou a dizer assim: não me interessa o que o Hansi Flick acha, algo do tipo. Não quero saber o que ele acha. Eu vou fazer o que é melhor para a seleção e acabou. Então ficou esse bate-boca claro e público entre o Hansi Flick defendendo os interesses do Barcelona e o De La Fuente defendendo os interesses da Federação Espanhola. Segundo a Federação Espanhola, eles viram com surpresa a fala do Hansi Flick, porque, segundo a federação, eles sempre prezam primeiro pela saúde do jogador. Inclusive, deu o exemplo de que em uma data FIFA anterior, o próprio Lamine Yamal foi desconvocado depois de sair de Barcelona, se apresentar à seleção em Madrid e ver que tinha dores, e aí liberaram o Lamine Yamal. E aí, a reportagem continua dizendo que o Barcelona preferia que o Lamine Yamal não fosse convocado para essa data FIFA. E isso daí é lógico, né? É lógico que qualquer time vai querer que o jogador não seja convocado, mas a seleção, a data FIFA tá aí. A data FIFA faz parte do calendário, queiram ou não, faz parte. E aí, lógico, se o Lamine Yamal estiver jogando, é lógico que a federação, que o De La Fuente, a seleção vão chamar. É lógico. É um dos melhores jogadores do mundo.
é hoje o melhor jogador da Espanha, então é lógico que ele vai chamar. Então, assim, tá claro que eles estão em rota de colisão. E aí eu não sei como é que o De La Fuente vai administrar ou vai querer administrar isso. Porque ele tem que ver o lado dele, né? Mas é preciso realmente cuidar da saúde do jogador. Se o jogador estiver jogando normalmente no Barcelona, não sei, deve ser titular amanhã contra o PSG. Não tem motivo para você não chamar. Não dá para você ter um tratamento diferenciado porque o Barcelona tá pedindo. Porque aí também o Real Madrid vai pedir, a Real Sociedad vai pedir, todo mundo vai pedir para não chamar e aí o trabalho do cara acaba. Agora, é preciso também fazer, acho que nessas situações, se o treinador quiser, ele pode fazer a política da boa vizinhança. Ele pode acalmar os ânimos. De repente, não utilizar tanto, resolver o jogo. Um dos jogos aqui, a Espanha ganhou de 6-0, foi contra a Turquia. A Espanha ganhou de 6-0. Então, de repente, o jogo está resolvido. Tirar, eventualmente, os jogos da Espanha são contra a Geórgia e contra a Bulgária, né? Cadê? Geórgia e Bulgária. Não deve ter tanta dificuldade assim. Então, de repente, num jogo não escalar, acho que o De La Fuente pode fazer esse trabalho de política, de boa vizinhança, de acalmar os ânimos. Vai querer fazer? Não sei. Pode ser que o De La Fuente esteja puto da vida com que falou o Barcelona e diga, agora eu vou usar mesmo. Lógico que aí ele não vai correr o risco de machucar o jogador, mas se ele estiver bem, falar, vou usar o quanto eu quiser. E ele pode fazer, porque o jogador está a serviço da seleção e é respaldado pela FIFA. A questão aí é outra, né? A questão aí é maior. Tem muita data FIFA. Isso daí acho que isso daí é consenso. Tem muita data FIFA, mas muita mesmo. Mas já que tem, ali é cada um querendo defender o seu, é cada um querendo fazer o seu, e o De La Fuente está com razão. Se ele quiser usar, ele vai usar. Agora, é preciso cuidar do jogador de fato. Se o jogador estava com dores, e aí eu não vi o Lamine Yamal falando sobre isso, e o Lamine Yamal não tem nem que falar sobre isso, porque senão ele vai ficar mal com alguém, né? Se o Lamine Yamal falar, vamos supor, alguém chega lá, Lamine, você estava com dor na última coisa? Ele vai dizer, se ele disser sim, ele fica mal com o técnico da seleção espanhola. Se ele diz não, ele fica mal com o Barcelona, que acusou a federação de estar com dor. Então assim, o Lamine Yamal fica parece uma bolinha de tênis, né? Tomando pancada de um lado pro outro. Então, assim, é difícil pro jogador. A questão que eu acho que mais importante o Lamine Yamal é uma joia. O Lamine Yamal pode ser o grande jogador da próxima Copa do Mundo. O Lamine Yamal, ainda com idade de adolescente, foi segundo colocado da Bola de Ouro. Então, a gente está falando de uma joia. Precisa ser cuidado. Precisa ser trabalhado. E acho que o conflito tão aberto assim entre Barcelona e Espanha só tem um maior prejudicado, o próprio Yamal. Vamos ver como é que vai funcionar, vamos ver o que vai acontecer. O Lamine Yamal é um jogador que tem crescido, digo fisicamente, demais, ficado muito forte. Então, isso talvez demande dele uma adaptação do próprio Yamal ao seu corpo, agora mais forte, mais atlético. Isso vai necessitar uma adaptação, isso vai precisar, eventualmente, ajustar a carga do que ele faz e tudo. Então, é uma questão importante isso, até porque a gente está falando de um jogador ainda em crescimento, não crescimento futebolístico, crescimento de idade mesmo, né? O corpo do Yamal não está formado. O Yamal tem 18 anos. O que vai ser o corpo do Yamal, ele ainda está crescendo de altura, ainda está crescendo de músculo. Então isso precisa ser ajustado. E eu acho que essa briga, essa porradaria, o maior prejudicado é o próprio Lamine Yamal. Vamos ver o que vai acontecer, a gente vai acompanhando aqui. Mas a briga ou o conflito ficou instalado na última data FIFA, no pós-última data FIFA. Vamos ver como vai ser nessa daí.
Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem um link para você baixar o app do Flash Score. Totalmente de graça para você não paga nada nem para baixar nem para usar. Faz esse download aí que você ainda ajuda o meu trabalho, beleza? Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!